Bastidor CBN. Apresentação: Edmo Bernardes. Oferecimento Sicredi, é ter com quem contar. Venha para o Sicredi. Construtora Saide, 65 anos pavimentando caminhos. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos de vida. Bom dia a todos, essa manhã de sábado, mais um Bastidor CBN, hoje, sábado de carnaval, 1º de março, e o assunto hoje qual será? Carnaval, não podemos cair do palanque, muito menos dos carros alegóricos. Então, nós vamos receber um dos jornalistas mais elogiados aqui na redação da CBN, que é o Leonardo Dai, que é também jornalista da CBN, é âncora da CBN e também com uma expertise gigante em carnaval. Leonardo, obrigado por falar conosco nesse sábado. Eu que agradeço, sempre bom falar com vocês, especialmente aí no sábado de carnaval. Um abraço para todo mundo e um bom carnaval a todos. Bom, jornalista e enredista, já posso falar que você é quase um carnavalesco, um Joãozinho 30, né? Ou não? Não, para Joãozinho 30 falta muito ainda. Inclusive nasceu umas 10 vezes de novo. Aí quem sabe dá 1% de um Joãozinho 30. Mas de resto estamos aí. Enredista da X9 paulistana, que desfila amanhã no grupo de acesso aqui do Carnaval de São Paulo. E pesquisando carnaval, estudando carnaval e vivendo o carnaval acima de tudo, que é o mais gostoso. Legal. A gente queria... as pessoas às vezes não tem muita interação com a coisa do carnaval, de onde surgiu o carnaval. Muitas pessoas pensam que por ser a maior festa de rua brasileira, o carnaval surgiu no Brasil. Então eu queria que você falasse pra gente um pouco de onde surgiu, desde a Idade Média, que você falasse dessa ligação com o catolicismo por parte do carnaval. O carnaval como data, ele é uma data católica, né? Ele é uma data que marca o início do período de 40 dias até os 40 dias de quaresma, né? Que vão terminar lá no fim de semana da Sexta-feira Santa e do Domingo de Páscoa. Então, a data em si, né? O nome carnaval, a data carnaval, ele faz parte do calendário cristão, ele faz parte das tradições cristãs no mundo inteiro. O que acontece é que quando o tempo vai passando, você vai tendo vários povos aproveitando essa data do carnaval, né, para fazer uma espécie de despedida, assim, da festa, da folia, antes do início do período da quaresma, né? Então, na Europa isso começa a acontecer, e isso vem para o Brasil, o ato de festejar essa data de maneira mais profana, por assim dizer, ele vem para o Brasil com os portugueses, né? Era o intrudo, que era basicamente você sair na rua e sujando as pessoas, molhando as pessoas, fazendo festa na rua para marcar essa data do carnaval. Com o tempo, você vai tendo uma miscigenação no Brasil, que vai trazendo os batuques, que vai trazendo a herança africana, que vai trazendo a comunhão entre essa cultura africana com as culturas cristãs, e você vai tendo uma transformação desses festejos, principalmente a partir do século XIX, quando o intrudo em si vai caindo um pouco em desuso, vai sendo até perseguido pelo poder instituído da época, que tenta moralizar, entre aspas, o país. Mal sabiam eles que, abafando o intrudo, eles estariam abrindo a brecha para festejos ainda mais eloquentes, né? E aí você tem as primeiras sociedades carnavalescas, os primeiros ranchos, os blocos de sujos vão surgindo, e mais lá para frente, bem lá na frente, a partir da década de 1930, final de 1920, começo de 1930, o surgimento das escolas de samba, e aí, no meio disso tudo, você tem no Nordeste o surgimento do frevo, depois da axé music, dos trios elétricos, enfim, de tudo isso que a gente conhece como carnaval hoje no Brasil. Até o momento, mas desmembrando aí do latim a palavra carnaval, que é carnis levale, que quer dizer retirar a carne. Quer dizer, qual que era a ideia da Igreja Católica? Era a quaresma, né, o jejum, que seria retirar a carne para nessa época de quaresma, né, e também tentar controlar o desejo dos fiéis, que acabavam por si só exagerando. Mas o carnaval, além dessa ligação com essa festa cristã, direta com a quaresma, e como você disse, dentro do contexto da Idade Média, vem isso aí, né? E possui relações com festivais
desde a Idade Antiga, né? Como, por exemplo, as sacéias e a comemoração do Ano Novo na Mesopotâmia, na antiga Babilônia, né? E a Saturnália e a Lupercália, que era em Roma. Quer dizer, as festas que eram, vamos dizer assim, não tão pudicas, né, Leonardo? É isso, você tem, na verdade, assim, né? A igreja tem essa preocupação em criar uma data para fazer essa despedida da carne, digamos assim, não de graça, né? Você já existia um mundo e um mundo que agia da maneira como o mundo agia na Idade Média, e depois você tem um período em que a igreja começa a tentar pegar a sociedade que existia, né, na Europa principalmente, e tenta transformar aquilo de acordo com os valores cristãos, né? É nesse contexto em que você tem todo o surgimento de uma cultura, não só de carnaval, aqui não falando só de carnaval, mas de todo aquele código, né, digamos assim, de conduta da sociedade ditado pela igreja. E nesse contexto você tem uma quaresma e você tem todo um dogma para você seguir na quaresma. Antes da quaresma você tem o carnaval. E havia basicamente uma subversão dos papéis sociais, né? Por exemplo, desde a época da escravidão, aí o século XIX, aonde invertia-se os papéis, né? Colocava-se escravos como senhores e os senhores como os escravos para fazer a bagunça, para fazer a festa, para brincar naquele período, né? Você tem uma ideia inicial de carnaval, né? Ou pelo menos uma ideia inicial de fantasia de carnaval, de que a onda é você ser no carnaval aquilo que você não é no período normal, na vida cotidiana, né? Então você tem, inclusive, nas sociedades carnavalescas, nos ranchos, nos blocos carnavalescos, lá da origem do Carnaval do Rio de Janeiro, você tem fantasias inspiradas em personagens medievais, né, do passado, enfim, você tem toda uma brincadeira de ser aquilo que você não é, seja no que diz respeito ao tempo, ao espaço, ao local, à condição social, a tudo. Depois, inclusive, quando surgem os desfiles de escolas de samba, você pode reparar que a primeira onda do carnaval carioca, até os anos 60, é fazer enredos que falam da realeza, que falam de grandes histórias europeias, que falam de grandes reis brasileiros, porque esses enredos, eles davam a chance de que as pessoas lá do morro usassem uma vez por ano uma roupa bonita, uma roupa de rei, uma roupa de rainha, uma roupa de princesa e tal. Depois, com o tempo, isso foi se transformando, você foi tendo uma outra visão sobre essas coisas, principalmente nas escolas de samba, de que a fantasia também poderia valorizar a própria essência daquelas pessoas, a ancestralidade daquelas pessoas, e hoje acho que isso existe também até no carnaval de rua mesmo. Hoje você já tem uma série de pensamentos assim em torno do que é legal e do que não é legal você vestir como fantasia. Então a coisa vai evoluindo, e à medida que os debates na sociedade vão evoluindo também a respeito dessa coisa de se fantasiar. Eu estou com o jornalista Leonardo Dai, enredista, e que trata e domina esse assunto carnaval, contando a história do carnaval, trazendo para tempos modernos. Eu falei sobre a subversão do carnaval, Leonardo. Mais recentemente, o pessoal deve relacionar essa subversão, por exemplo, quando o homem se veste de mulher, principalmente o homem se veste de mulher, a mulher se veste de homem, né? Quer dizer, mas eu dei o exemplo do escravo e o seu senhorio naquela época, e mais recentemente o pessoal deve associar a isso, né? Inclusive as orgias, né? Que era na época greco-romana, que eram os bacanais, né? Que muito rolava nisso aí, né? Sim, sem dúvida, né? Inclusive a inspiração para essa concepção mais moderna de carnaval, por assim dizer, ela é totalmente essas festas, porque você tem um ano que você tem que conviver de acordo com uma certa regra, com um certo dogma, isso em qualquer sociedade, em qualquer tempo, e você tem, seja uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano, em qualquer sociedade, a ideia de que existe ali um período para você transgredir essas questões. E no nosso caso, lá atrás eram as festas bacantes do deus Baco, né, que é o deus do vinho, o deus das festas e tal, de onde vem a palavra bacanal, de onde vem tudo associado aí a essa questão mais festeira, e é de certa forma que a gente faz até hoje no carnaval. Claro que hoje em dia, com uma noção muito clara de que carnaval não atropela lei nenhuma, né, então as leis continuam valendo, ninguém tem salvo-conduto para desrespeitar as leis,
mas pelo menos no que diz respeito a você virar a noite na rua festejando, beber um pouquinho mais, a festejar um pouquinho mais, tem gente que sai até dos dogmas do casamento nessa época, né? Tem gente que fala que tem lá a relação monogâmica, mas no carnaval não é, tem de tudo. Você tem isso até hoje, é o período do ano em que você se permite transgredir algumas coisas que você não transgride durante o ano no dia a dia normal. E que desde sempre é importante dizer que foi eu vou falar uma bagunça, eu vou falar uma brincadeira, não sei o quê, mas era um momento, sempre foi um momento assim das pessoas até se perderem um pouco dessa época. E a própria Igreja Católica, né, procurou no momento ressignificar essa situação com os cristãos, exatamente fazendo esse jejum na quaresma, que a gente falou agora há pouco, né? E tempos depois as festividades foram realizadas pelo povo, eram concentradas nesse período e nomeadas de carnes levale, conforme eu falei agora há pouco. Exatamente, e a própria palavra, né, a própria expressão em latim, eu acho que já deixa muito claro o significado disso, né, até para quem olha hoje, você olhar para essa palavra como afastar da carne, parece até contraditório com o que é o carnaval, né, mas dentro disso que você está falando faz todo sentido, evidentemente. Legal, eu vou chamar o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente está de volta, até já. Bastidor CBN, apresentação, Edmo Bernardes. Oferecimento Sicredi é ter com quem contar. Venha para o Sicredi. Construtora Saide, 65 anos pavimentando caminhos. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos de vida. Bastidor CBN, apresentação, Edmo Bernardes. Estamos de volta com o nosso Bastidor CBN nesse sábado de carnaval, sábado de festa, sábado que o pessoal tá mais leve, sábado que o pessoal tá querendo mais brincar, e a gente tem que falar que com moderação, tudo com moderação, não é só a bebida não, né? E eu tô com o Leonardo Dai, jornalista da CBN aqui, que é enredista e sabe tudo de carnaval, e eu queria te perguntar um negócio, Leonardo. Nós tivemos um período onde o carnaval era muito forte nos clubes. Em Ribeirão Preto você tinha regatas, recreativa, Palestra Itália, São Paulo, Sírio-Libanês, Monte Líbano. Você tinha bailes de carnaval que eram verdadeiros desfiles, né, da sociedade, a importância disso. E isso se perdeu ao longo do tempo, né? O baile de carnaval de clube, ele se perdeu. Aonde foi e quando foi que ele se perdeu? Eu acho que tem algumas coisas aí, né? Por exemplo, no caso da cidade de São Paulo, por exemplo, só para citar um exemplo de uma cidade, os clubes, eles continuam existindo e eles continuam sendo importantes, mas eles não têm mais a relevância cultural que eles tinham há 100 anos, onde basicamente se você queria usar uma piscina, você tinha que ir num clube, né? Hoje você tem piscina em tudo quanto é prédio em São Paulo. Então, eu acho que, para além do carnaval de clubes, os clubes em si, eles não são o que eles eram há 100 anos, por exemplo. Mas, para falar especificamente do carnaval, você tinha um carnaval na virada do século, que ele era o carnaval dos pobres, que era o carnaval que se brincava na rua, você tinha o carnaval dos ricos, ou da classe média alta, que era o carnaval que se brincava nos salões. E quem estava no carnaval de rua não podia entrar nesse carnaval mais requintado, e quem estava nesse carnaval mais requintado não queria estar nesse carnaval de rua. Com o tempo, você vai tendo as manifestações carnavalescas mais popularizadas, elas vão ficando oficiais. À medida que elas eram perseguidas no século XIX, no século XX, elas começam a ser incentivadas, começam a virar oficiais, começam a virar política de Estado. Então, por exemplo, a partir dos anos 50, anos 60, as escolas de samba, elas invadem a sociedade. A classe média vai para dentro das escolas de samba e começa a querer ver os desfiles. E aí o desfile que era só caixotinho, arquibancada caixote, que você chegava lá com o seu caixote para ver, você começa a ter camarote, você começa a ser sinal de prestígio social estar na festa dos pobres e não só mais na festa dos ricos. Isso vai tirando um pouco o peso da presença nos bailes, né? Você não precisa mais estar no baile para
estar com um status social elevado. Pelo contrário, passa a ser mais sinal de status você tá no camarote da escola de samba, ou você ser a rainha da escola de samba, ou você ser o patrono, a rainha do bloco, ou você estar no trio elétrico lá em Salvador. Essas manifestações populares que na gênese eram perseguidas, elas vão ganhando. E vão ganhando porque elas são demais, porque elas são incríveis, porque elas têm uma energia que nenhum outro lugar tem. Elas ganham espaço porque elas são muito boas. E porque você passa a ter um status ali que gera uma atenção que gera uma audiência que gera interesse de patrocinadores, que gera dinheiro, que gera mais audiência, e vai tendo esse círculo aí, no caso virtuoso, né, para essas manifestações, que vai atraindo cada vez mais gente que antes queria ficar brincando só nos bailes e salões. Pode-se dizer, então acho que é bem por aí. O negócio tomou conta do carnaval, não? O negócio toma conta de tudo, né? Assim, nada se desenvolve sem negócio, né? E acho que no carnaval isso aconteceu. Aconteceu tanto do ponto de vista... Hoje você tem assim, um financiamento estatal enorme, né? As prefeituras botam um dinheiro gigantesco e ganham um dinheiro gigantesco também com esse feriado. E tanto do ponto de vista das marcas, que querem estar, evidentemente, onde tem mais gente e onde tem as imagens mais espetaculares. E isso o que tem é o carnaval de rua com os blocos e são as escolas de samba, evidentemente, isso sem contar o frevo lá no Nordeste, em Pernambuco, enfim, o Axé Music lá em Salvador, enfim, onde tem gente, tem interesse de patrocinador, tem dinheiro e acaba virando um negócio mais mercadológico. Né? E veio, exatamente isso que você falou, quer dizer, o carnaval de rua, o que tem aí? Tem quase 100 anos, o carnaval de rua, que em 1920, que surgiu as primeiras simulações, vamos dizer assim, de carnaval de rua que nós tivemos no Brasil? Na verdade, no final da metade para o fim do século XIX, você tem, né, por exemplo, a primeira sociedade carnavalesca do Rio, ela é da década de 1850, 1860, que era basicamente você desfilar de carro pela rua com fantasia, né, que já era uma gênese desses blocos de rua. Com a Lei Áurea ali, virada do século XIX para o século XX, você tem uma população recém-alforriada que vai à rua também para brincar o carnaval, mas aí sendo duramente perseguida por isso, inclusive como era perseguida por qualquer manifestação cultural que fazia naquela época. Então ele engrena mesmo a partir do século XX, ali do final da Velha República, ali, anos 20, anos 30, mas você já tem desde o período imperial ainda, metade do século XIX, as primeiras manifestações carnavalescas de rua mesmo acontecendo, principalmente as sociedades carnavalescas do Rio de Janeiro. E que veio com o samba, né, mas que depois incorporou aí afoxés, os frevos, maracatus também, né, como você disse lá no Recife, o frevo, os maracatus para tudo que é lado e enfim, acabou sendo uma festa que foi popularizada, que foi subdividida, mas que a festa continua, vamos dizer assim. Se você for parar para pensar, né, o primeiro samba registrado na história pelo telefone é de 1916. Então, quer dizer, o carnaval ele é muito mais antigo do que o samba, né? Então, você já tinha o carnaval. Aliás, lá na Gênese, nem era tão associada assim essa festa à questão das músicas, né? As músicas elas começam a entrar no meio dessa história aí, também ali no final do século XIX, quando você tem as sociedades carnavalescas e os ranchos que começam a fazer as marchinhas de carnaval, né? Então, por exemplo, lá no final do século XIX, 1896, 95, a Chiquinha Gonzaga faz o Abre Alas que eu quero passar pro Cordão Rosa de Ouro, né? Então ali você começa a ter essa associação entre carnaval e música. Isso é antes do surgimento do samba. O samba não existia ainda. É que ficou popularizado muito rapidamente o samba como ritmo carnavalesco, principalmente pelo boom das escolas de samba ali a partir da década de 30 no Rio de Janeiro. Mas essa difusão de sons que você tem hoje no carnaval, ela já é perfeitamente inerente ao carnaval desde o seu começo. O pessoal fala sobre enfiar o pé na jaca até a quarta-feira de cinzas. E nós tivemos recentemente o lançamento do livro Pra Tudo Se Acabar na Quarta-feira, se não me engano, com 16 dos mais prestigiados carnavalescos do Brasil. Não sei se você chegou a dar uma pincelada, dar uma folhada no Pra Tudo Se Acabar na Quarta-feira, mas contando bastante sobre escolas de samba, né? Uma coisa que cresceu
que era modesta e que hoje tomou um vulto de desfile suntuoso, né, o Leonardo? Suntuoso demais. Hoje em dia você tem a escola de samba aí no Rio de Janeiro que tem um orçamento de mais de 10 milhões de reais para colocar no desfile, né? A coisa cresceu num nível e assim, se você for parar para pensar, muito rapidamente, porque o primeiro desfile de escola de samba era em 1932. Lá nos anos 60, você já tem as escolas de samba como um fenômeno cultural grande da cidade, né? É que você não tinha ainda a suntuosidade de carros alegóricos, de fantasias e tal, mas elas já eram muito grandes na cultura da cidade e na cultura brasileira de maneira geral. Aí, à medida que você tem, acho que principalmente a partir dos anos 70, 80, com a entrada da contravenção no carnaval, né, dos grandes investidores do jogo do bicho no carnaval, e depois toda a modernização que a Liga das Escolas de Samba fez para vender ingresso, para atrair patrocinadores, para deixar o ingresso do sambódromo cada vez mais caro, tudo isso foi aumentando a receita das escolas e foi aumentando o potencial com a criatividade dos carnavalescos para você fazer um desfile muito grandioso e muito suntuoso como você tem. Acho que o último passo aí, o último não que não vá ter mais, mas assim, o último de ser o mais recente dessa suntuosidade toda é a questão da iluminação. Há 2 carnavais você tem uma iluminação cênica na Sapucaí, na qual a luz vai brincando ali com os efeitos dos carros alegóricos e o espetáculo passa a ser feito com essas duas coisas juntas, né? As formas dos carros alegóricos e os jogos de luzes que são feitos não só nos carros, como na própria iluminação do sambódromo. Isso deu uma nova cara para o espetáculo e já está revolucionando de novo o carnaval carioca, uma coisa que a gente viu nos 2 últimos carnavais e com certeza vai ver de novo a partir de amanhã nos desfiles do Grupo Especial. E é interessante porque você falou da contravenção, mas o contraventor, ele era o chefe da contravenção, ele era o bambambam da contravenção se ele tivesse um time de futebol e uma escola de samba. E isso era o que acontecia naquela época, era isso que você estava dizendo, mais popularmente. E você tinha um interesse, assim, são pessoas que têm uma certa vaidade em geral, né, e que tinham o interesse de serem bem aceitos, de serem bem vistos dentro das comunidades onde eles atuavam, e em alguns casos continuam atuando, e fora também. Então, você pega, por exemplo, o Castor de Andrade, se você tirar o Bangu e a Mocidade Independente Padre Miguel do Castor de Andrade, o Castor de Andrade é um contraventor, é uma pessoa que tem problemas ali com a lei, que estava à margem da lei. E Quando você coloca a Mocidade e coloca o Bangu na história do Castor de Andrade, o Castor vira um empresário, o Castor vira um cara bem sucedido, vira o cara que ganha o carnaval e ganha o Campeonato Carioca, vira o cara carismático que aparece na frente da escola sambando, que fica no banco de reservas vendo o jogo do Bangu. Provavelmente, então, assim, provavelmente o Bangu e a Mocidade Independente Padre Miguel não seriam o que são hoje, né? Não, de jeito nenhum. É só ver o que aconteceu com o Bangu, por exemplo, depois que o Castor de Andrade morreu em 97, né? Ou depois que o Castor parou de ser o grande investidor do Bangu. O Bangu foi vice-campeão brasileiro em 85. O nome é Patrono, né? Patrono, exatamente. Que é o mecenas antigo que já existia desde os tempos, né, mais primórdios da humanidade. A Mocidade até conseguiu pelo menos permanecer como uma escola de grupo especial, mas assim, com o Castor de Andrade, a Mocidade foi campeã em 85, em 90, 91 e 96. 4 títulos no intervalo aí de 11 anos. De 96 para cá, a Mocidade foi campeã uma vez só. E quase 2017. Caiu várias. Sim, ficou vários anos ali perto da zona de rebaixamento. Inclusive agora está no momento em que vem de um penúltimo e um antepenúltimo lugar nos 2 últimos carnavais. Então isso já diz tudo, né, evidentemente. Bom, Léo, muito obrigado pela sua colaboração. Espero que o pessoal que já está na alegria, já esquentando os tamborins para hoje, para amanhã, para segunda, para terça, tenha gostado desse bate-papo e possa curtir o seu carnaval. E eu só tenho a agradecê-lo por essa contribuição. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos, um ótimo carnaval para todo mundo e até a próxima. Você acompanhou o Bastidor CBN, que vai ao ar todos os sábados às 11 horas e estamos aqui para debater um tema importante como esse de hoje, o carnaval. Se você perdeu algum trecho desse programa, pode acessar no site da CBN Ribeirão ou no meu Spotify. Bastidor CBN é o seu programa que vai além do fato. Se você quer fazer crítica, comentário ou sugestão, mande para bastidor@cbnribeirão.com.br. Muito obrigado a todos, até semana que vem e bom carnaval a todos. Bastidor CBN. Apresentação: Edmo Bernardes.
Oferecimento Sicredi é ter com quem contar. Venha para o Sicredi. Construtora Saide, 65 anos pavimentando caminhos. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos de vida. Bom dia a todos os ouvintes da CBN Ribeirão. É uma honra estrear nesse prefixo que me traz muita alegria, familiaridade e que é uma ambição de qualquer profissional do jornalismo trabalhar nesse prefixo, e a gente pretende trazer pessoas, pretende trazer assuntos, como sempre fizemos, relevantes para a sociedade, e eu pretendo na estreia não só trazer uma das pessoas mais relevantes desse país, mas agradecer principalmente ao Dr. Ives Gandra Martins, que sempre colaborou com a gente, sempre esteve pronto para nos esclarecer e tirar qualquer dúvida, e não será diferente nesse programa de estreia. Bom dia, professor. Bom dia, como vai? Tudo bem? Grande alegria mais uma vez estar com um amigo. Muito obrigado, professor. Nós temos que falar da reforma tributária e eu vou tentar transformar isso o mais coloquial possível, né, para que o nosso ouvinte